Voltamos mais uma quinta-feira, mais um segundo bloco. E eu preciso lembrar, gente, vocês que dia 14 de agosto, no próximo mês agora, aliás, né, semana que vem já é próximo mês, nós vamos encerrar as transmissões analógicas em Campo Grande e região. E você tem que adquirir, né, o seu conversor digital para sua televisão. Porque senão você vai ficar sem assistir televisão aqui em Campo Grande. É duro, mas é a realidade, viu? E você sabia que quem tem benefícios do governo pode adquirir o seu conversor gratuitamente? É só ligar no 147, obter as informações que documentação que você precisa levar para poder adquirir o seu. Também, gente, muitas lojas estão fazendo mutirões aqui em Campo Grande para quem não tem esses benefícios poderem adquirir o seu conversor digital com um preço mais acessível. Né? Tem gente que não vai poder trocar de televisão neste momento, por uma televisão que já tem o conversor digital. Então você compra o conversor, adapta, instala no 147, eles te dão as instruções, vai um técnico na sua casa. É maravilhoso, dá tudo certinho. Eu só preciso lembrar vocês que é dia 14 de agosto, então dá mais ou menos, né, menos de 2 semanas aí. Então tem que correr atrás logo, tá bom? Qualquer informação, ligar 147 para tirar as suas dúvidas. E hoje, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre tráfico de pessoas, é isso mesmo. Recebendo mais uma vez o Rodrigo Correia aqui. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Antonella, pelo convite. A gente fica feliz. Falar de tráfico de pessoas, Rodrigo. Então. Que temazinho, hein? É complicado, viu? Por quê? Porque o tráfico de pessoas é um crime diferenciado. Porque ele não é um sequestro. Né? As pessoas às vezes acham, o tráfico de pessoas não é sequestro. Não, porque o sequestro, geralmente, ele tem fins de extorquir dinheiro da família da pessoa sequestrada. E o tráfico não. O tráfico de pessoas, na verdade, ele tenta segregar aquela pessoa do seu convívio social justamente para exercer algum tipo de atividade. Qual tipo de atividade? Por exemplo, exploração sexual, prostituição, trabalho escravo ou coisas do tipo. Então ele é um crime previsto no artigo 149A do Código Penal, né? E ele é o quê? Quando você transporta pessoas, alicia, leva para outros países com o intuito de prostituição, trabalho escravo, entre outros. Então não é um mero sequestro. Na verdade, ele é uma retirada da pessoa com ou sem violência do seio familiar ou do seio da sociedade para levá-la para outro lugar para exercer alguma atividade ilícita. Você está falando da questão de outros países. É somente para outros países? Não. Ou isso pode acontecer também? Por exemplo, se levam a gente para um lugar onde não tem acesso, um lugar pequeno, não tem acesso à televisão, não tem acesso... Entendi. Que tem no nosso país. Tem sim. Né? Para, por exemplo, prostituição. Então vamos lá. Também... Nós temos aí a Convenção de Palermo, né, ao qual o Brasil é signatário, isso foi em 2003, que é para reprimir os crimes de tráfico de pessoas internacional. Mas foi aprovado em 2016 a política de combate ao tráfico interno de pessoas, que é a Lei 3.344. Foi inclusive agora aprovado pelo presidente Michel Temer em 2016, e ela que houve essa modificação no Código Penal para reprimir o quê? O tráfico interno de pessoas também. Então, por exemplo, só dar um exemplo de tráfico que pode acontecer. Você recebe uma proposta mirabolante de exercer uma atividade profissional lá no Nordeste, na praia, por exemplo, sei lá, uma atividade agrícola, que você vai ser muito feliz e alguém te promete isso. Aí você vai. Já desconfia que nada de trabalho é muito fácil. Exatamente. Aí você vai. Aí a pessoa retém a sua documentação e fala para você morar na casa onde ela permite ali a sua morada, te cobra um aluguel às vezes maior do que o salário que você vai ganhar, e aí você está reduzido a uma condição análoga de escravo. E aí, nesse caso, nós temos 2 crimes. Qual? O de tráfico de pessoas, quem te aliciou, quem te transportou para lá, né, e que te guardou ali, comete o tráfico de pessoas, e quem está te obrigando a trabalhar, comete o crime de redução da condição análoga de escravo. Então, o tráfico de pessoas, na verdade, não é um crime sozinho. Ele acontece ligado a outro crime. Então, por exemplo, se você trafica pessoas para exploração sexual, então você vai responder pelo tráfico de pessoas e pela exploração sexual. Então ele é um crime complexo, ele sempre tem essas 2 vertentes. Eu ia te falar agora, na hora que você estava falando, já veio na minha cabeça. Falei, então são 2 crimes, exatamente, são 2 crimes, né? Exatamente. E eu estava lendo sobre a questão do tráfico de pessoas, até no site do CNJ, se eu não me engano, né? E falava que isso começou a despertar mesmo no século XIX, ou seja, é uma coisa muito recente. Porque antes era comum, por exemplo, transportar escravos. Exato, né? Exato. Aí começaram-se a transportar as famosas escravas brancas, que se diziam que na verdade era para outro tipo de trabalho. Exato. Né? E a gente tinha muito isso. E a partir do século XIX é que isso começou a ser mudado. E até hoje a gente para pensar, parece que é algo tão distante, né?
E na verdade não, a gente para pensar, aqui no interior do estado a gente já trouxe, né, uma pessoa para falar sobre trabalho escravo aqui, e a gente foi descoberto fazendas com trabalho escravo de pessoas que tinham sido trazidas do outro lado do país, perfeito, prometendo, com promessas, né, de que tudo seria resolvido, que eles viveriam bem, e na verdade não, né, se cobrado um aluguel, eles pagavam até pela cama, né, onde dormiam. E aí justamente, Antonella, que você disse, essa pessoa que o aliciou lá no local de origem e o transportou para cá, responde pelo tráfico humano. E a pessoa que colocou ela no emprego, né, que tem essa condição de redução análoga a escravo, aí ela responde pela redução análoga a escravo, a não ser que ela tenha contratado essa pessoa para aliciar pessoas. Então o que acontece? São dois crimes distintos, mas que você pode, se você praticar essa conduta, responder pelos dois, né? Tanto pela condição análoga a escravo, quanto pelo tráfico humano. E aí agora você falou uma coisa muito interessante, que surgiu essa questão do tráfico humano no Brasil a partir do século XIX, por quê? Porque antes era permitido. Né? Porque antes o traficar escravos era uma atividade econômica no Brasil, que só se tornou ilegal a partir da Lei Áurea, né, da Princesa Isabel, que é a partir dali que se iniciou a repressão a esse trabalho escravo. Né? E quando a gente fala, não, escravidão há muito tempo atrás, não é. Se você parar para analisar, em 1890 ainda tínhamos escravos. Dependendo da pessoa que você convive, você ainda tem bisnetos de escravos vivos. Né? Então, às vezes, o bisavô da pessoa era escravo, hoje em dia. E tinha isso, né? Agora, isso tem a ver também com relação ao tráfico de migrantes? Tem sim. Por exemplo, o Brasil, na verdade, aqui na América do Sul, ele não tem muito, como que eu vou dizer assim, a exportação de escravos. Né? A exportação do tráfico humano, ele tem a importação. Então, teve várias situações em São Paulo, por exemplo, que foram encontradas pessoas bolivianas que foram traficadas da Bolívia para trabalhos têxteis lá em São Paulo. Aí as pessoas faziam um porão, colocavam os bolivianos dentro desse porão para eles trabalharem ali em confecções. Inclusive algumas confecções famosas foram autuadas nessas situações. E aí quem os transportou lá da Bolívia para cá responde pelo tráfico humano. Isso é muito comum. Agora, outros países como a Argentina, a Bolívia, elas já cedem. Quando eu digo ceder, parece que é algo lícito, mas é ilícito, né? As pessoas elas são cooptadas na Argentina, cooptadas na Bolívia. O Brasil, pouco se tem de tráfico externo de pessoas. Nossa, você está me contando esse caso de São Paulo, foi há uns 3, 4 anos mais ou menos, eu lembro, que era uma marca muito famosa aqui no Brasil e que eles trabalhavam na questão de etiquetar, né, de costurar. Perfeito. Não, é verdade. Agora, Rodrigo estava explicando, né, tem o ato, tem o meio e tem o para quê, né, exatamente. O fim. O tráfico de pessoas, então ele começa com o ato de aliciamento. Então a pessoa ela vai, alicia outra pessoa prometendo algo. Então o ato ele pode ser realizado com aliciamento, com o transporte, com a guarda da pessoa, ou seja, dar abrigo para essa pessoa, o acolhimento. Então tudo isso é o ato que gera o tráfico de pessoas. O meio é aquele meio que você convence ela a ir, ou através do meio consensual, ou através de uma ameaça, através de uma coação, que tudo isso gera o tráfico. Porque, por exemplo... Mesmo sendo consentido, também é tráfico. Exato, porque às vezes você chega para a pessoa e fala assim, olha, eu te ofereço um emprego que você vai ganhar 10 mil reais no Nordeste para carpir um lote. Aí a pessoa fala, nossa, eu fico muito feliz de ir, eu vou com você. Então, ela é consentida, mas é através de uma fraude. Então, essa fraude é que considera-se o meio para o tráfico. E o final, para quê? É justamente o motivo do transporte dessa pessoa, do tráfico dessa pessoa. Exploração sexual, condição análoga a escravo, às vezes até tráfico de órgãos, dependendo da situação, adoção forçada ou coisas do tipo. Eu ia te perguntar agora essa questão de tráfico de órgãos mesmo, porque quando a gente faz pesquisa sobre tráfico de pessoas, a gente vê situações citadas como tráfico de órgãos. Também. Por quê? A pessoa é levada para ser tirado o órgão dela. Exatamente, porque o que acontece, Tonela? Em tese, o órgão ele não dura muito tempo fora do corpo. Então, ao invés de você sequestrar a pessoa, por exemplo, precisam de um órgão, vamos chutar um país aqui, sei lá, na África, e aí você sequestra a pessoa em São Paulo, tira o órgão dela e leva o órgão para a África, o que pode acontecer? Nesse transporte do órgão, o órgão estraga. Então, você sequestra a pessoa, trafica ela para a África e lá retira o órgão e abandona ela lá. E como é que se porta, no caso, o que a justiça no nosso país, a lei do nosso país fala com relação a isso? Até mesmo se é feita alguma coisa, né, por exemplo, quando é fora do país, para que essas pessoas sejam trazidas de volta para cá. Então, o que acontece? Quando o tráfico é externo, o Brasil é signatário dessa Convenção de Palermo. Ou seja, todo mundo que realiza, que é signatário dessa
desse tratado internacional, a pessoa que foi traficada para outro país, ela tem duas possibilidades. Qual? Ou conseguir residência permanente naquele país, para que ela fique no país, exerça suas atividades, ou ela é deportada para o país de origem, onde ela volta para o seio familiar. Então o Brasil ele tem essa característica. Então se algum americano ou boliviano é encontrado em situação de tráfico de pessoas no Brasil, ou ela tem direito à residência permanente, refazer sua vida no Brasil, ou se ela preferir, ela é deportada para o país de origem, para o seio familiar. Isso no tráfico internacional. Né? E no tráfico interno de pessoas da mesma forma. Só que aí, como a pessoa já é brasileira, não tem essa questão de residência fixa. Ela é trazida de volta à sua família de origem. E isso tudo às custas do governo. Né? Então o governo brasileiro ele faz isso para a vítima que está numa situação de tráfico de pessoas. Isso tudo é previsto nessa lei que eu falei para você, a 13.344. Agora, Rodrigo, quem são esses aliciadores? Então, né? Quem é que faz essa captação de pessoas? Então, por incrível que pareça, Antonielli, não são pessoas externas à vítima. São geralmente amigos, parentes, pessoas próximas. Por quê? Porque você chega para a pessoa e oferece uma condição maravilhosa para ela em outro país ou em outra cidade e ela aceita de bom grado. Por quê? Porque é uma pessoa próxima. Então, quando se fala em tráfico de pessoas, tem que tomar cuidado justamente nisso. Nas pessoas próximas que estão lhe oferecendo vantagens que não ofereceriam para qualquer outra pessoa. Então, quando o troço é muito fácil... Já fica a dica, né? Já fica a dica. É muito fácil, tem alguma coisa errada. Né? Então, as estatísticas dizem que a grande maioria das pessoas que são traficadas, elas sofreram o primeiro aliciamento de pessoas muito próximas da sua família. E eles geralmente conhecem, então, né, a realidade dessa pessoa. Exatamente. Geralmente tem um público, entre aspas, assim, dizendo, tipo, aquele povo que é pobre, exatamente. que está precisando. É o povo de classes sociais mais baixas. Por quê? Porque geralmente esse aliciamento vem com uma promessa de um ganho de dinheiro. Então, por exemplo, muitas pessoas, há relatos que são exportadas do Brasil, por exemplo, a países europeus, meninas, né? Ah, não, você vai ser modelo na Europa, você vai ganhar muito dinheiro. Aí ela vai para a Europa pensando que vai ser assim, chegando lá o que acontece, ela é confinada numa casa e aí realiza a exploração sexual daquela moça. Né? A prostituição, forçam ela a ser prostituta. E dizendo que se você fizer tantos programas em determinado período de tempo, nós vamos lhe devolver para o Brasil. Na verdade não devolve. E na verdade não devolve. Né? E ela fica ali para sempre naquele limbo. E o grande detalhe, Antonielli, é o seguinte, e a pessoa lá vai de bom grado, mas depois ela não consegue voltar, por quê? Porque se cria um contrato onde ela vai morar na casa, mas o aluguel da casa ele é um valor mais alto do que ela pode pagar com aquela prestação de serviço que ela está fazendo. E aí que você reduz ela em situação análoga a escravo, e aí, infelizmente, ela fica nessa situação. Com relação às penalidades, né, aquilo que a pessoa recebe como pena, né? Quando, por exemplo, é menor de idade, que a gente sabe que tem de menor de idade também, sim, né? Tem. Quando é menor de idade, isso se agrave, como é que é isso? A pena é o seguinte, o crime é um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, não importa se a vítima denuncia ou não, o Ministério Público descobriu, ele vai realizar a persecução penal, e a pena é de 4 a 8 anos de reclusão. Se a vítima é menor de idade, a pena dobra. E lembrando que é o seguinte, que a pena de 4 a 8 anos, ela serve para quê? Ela é uma pena relacionada ao tráfico. Mas se você obrigou a pessoa a ser explorada sexualmente, então aí tem a pena do tráfico de pessoas, mais a pena da exploração. Se você obrigou a pessoa, ou por exemplo, realizou o tráfico de órgãos da pessoa, você vai responder pelo tráfico de pessoas, mais pela lesão corporal gravíssima. Entendeu? Então assim, somam-se as penas, porque são dois crimes distintos, de natureza distinta. Agora aqui no Brasil a gente vê isso acontecendo, Rodrigo? Qual que é o problema, Antonielli? O problema é você conseguir realizar a prova desse tráfico de pessoas. Porque quando você chega na justiça, a Constituição brasileira, como a Constituição de todos os países, ela permite ao réu ter ampla defesa e contraditório. E quando ele apresenta a defesa, ele fala assim, não, na verdade, eu não trafiquei, eu ofereci um emprego para ela lá. E ela foi de bom grado. E aí o que acontece? Quando você chega para analisar o emprego que a pessoa tinha, aí chega lá, não, o emprego é normal, tá aqui carteira assinada, né? Um salário mínimo por mês. Ah, mas e por que ela tá pagando X mil reais lá de aluguel? Isso é um problema dela, ela que quis, não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque quem faz o tráfico de pessoas, na verdade, não é uma pessoa só, é uma organização criminosa, e eles o quê? Separam as tarefas de forma tal que quando eles forem pegos, não consigam juntar isso num crime só. Então, tentam jogar a responsabilidade toda para a vítima. Agora, o que a gente pode fazer até, né, você que é da área do direito, o que a gente pode fazer nós, como cidadãos mesmo, para amenizar essa situação, até mesmo ficar de olho aberto, né, com relação a A grande verdade, por exemplo, nós temos que orientar, logicamente, a todos que nós conhecemos sobre isso, mas principalmente
você fica de olho o quê? Por exemplo, tem uma pensão que tem muito jovem ali, que não faz nada, o que está acontecendo? Pessoas que nunca apareceram, por exemplo, num determinado bairro, aí recebe vários migrantes aí de outros estados que nunca foram vistos naquela região. E aí tem que tomar cuidado. Eu não estou dizendo que será o tráfico de pessoas, mas são sinais de que algo está acontecendo. Porque uma coisa é vir um estudante estudar numa faculdade de Campo Grande, vir 10 estudantes. Outra coisa é vir uma massa de 30 pessoas para Campo Grande vindo de um estado certo. Entendeu? Tipo, eles saem lá, por exemplo, sei lá, vamos falar aqui do Nordeste para vir para Campo Grande. 30 pessoas certinhas para vir para cá. Por quê? Por que 30? Porque todo esse pessoal, será que tem emprego para todo mundo? Como é que aconteceu isso? E se pode fazer denúncia anônima também, né, exatamente. Rodrigo? A gente não precisa identificar, né, de fato, claro, quem é. Com certeza. Acontecendo isso, nós devemos ali relatar, se você viu uma situação suspeita, relatar a polícia civil, e eles vão fazer uma investigação adequada nessa situação. E importante, Antonielli, sem esquecer que a grande maioria de pessoas traficadas são mulheres. E aí, quando falamos mulheres, são mulheres e crianças também, meninas, né? E as mulheres geralmente são traficadas justamente para exploração de atividade sexual e as meninas para adoção forçada. A adoção forçada leva... Você subtrai a criança daqui e põe a adoção para uma família no exterior. E por que meninas? Porque o povo na Europa prefere meninas, né, para criar. Então, crianças brancas, inclusive. Então, as meninas brancas são subtraídas das famílias. E aí sim é sequestro, né? E levam para a Europa. Aí responde por sequestro, responde também por... Não, aí responde pelo tráfico de pessoas e por o crime de sequestro. Além desse detalhe da gente observar, tem alguma outra consideração que você acha que deva fazer, além de prestar atenção também no filho, no neto? Né? Eu acho que também é perfeito essa questão da criança, né? Porque vendo alguns estudos, inclusive pegadinhas que a gente vê na televisão, os pais falam para as crianças não falarem com estranhos, mas os estranhos não falam com crianças, eles oferecem doces e as crianças vão indo. Então tem que tomar cuidado sempre com seus filhos em praças públicas, as coisas do tipo, né? Porque se houver um sequestro, provavelmente não é para pedir resgate das crianças menores, e sim para tráfico humano. E pode ser que não veja nunca mais, né, Rodrigo? Exatamente. Rodrigo, obrigada, viu? Eu que agradeço, mais uma vez pela sua participação aqui. Precisando, estamos aqui. Tá certo. Agora então, mais aquela pausa, né? Outra pausa aqui, é o tempo de você tomar mais um copinho d'água. Vou tomando aqui também com o Rodrigo e daqui a pouquinho o Paloma Ortega estará conosco aqui para as notícias de hoje.